Márcio, você passa do que a gente chamava antigamente de preparador físico. Você é quase um coach no melhor sentido da palavra, coach de preparação física. Você tem você fala muito bem, você tem um carisma muito elevado, mas não é uma coisa normal, é uma coisa diferenciada. Como é que isso rolou na sua vida? Como é que você chegou nesse estágio? Porque tudo que eu queria deu errado, Flávio. É? Eu, como moleque, queria ser jogador de futebol. Eu também. Claro, né? E lá em Minas, torcendo pro Atlético, aí vim para cá. Meu pai e meu avô têm uma história ali de Corinthians, sou corintiano. Tentei, joguei base, joguei no Guarani, joguei no Ituano. Tive muitas lesões de joelho. Tentei fazer economia. Assim que eu saí, entrei na faculdade de economia, mas depois de 6 meses eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí mudei para educação física, entrei na educação física da USP, enfim, minha ideia era trabalhar sempre com esporte de alto rendimento. Quando eu me formo e começo a trabalhar com esporte de alto rendimento, e aí trabalhei com campeões olímpicos como o Carlão do vôlei de praia, trabalhei com algumas tenistas que chegaram muito bem ranqueadas do exterior, eu comecei a entender, e principalmente com a Shelda e com a Adriana, a importância de você ter uma equipe multidisciplinar, de você conseguir agregar tudo aquilo, e eu vi que faltava muita coisa ali de conteúdo para mim. Então, fui fazer uma pós-graduação em nutrição, fui estudar sobre outros assuntos, e à medida que eu fui estudando sobre isso, eu fui me afastando do esporte de competição. Então, logo após a Olimpíada de 2000, eu decido que não é isso que eu quero mais para a minha vida, o esporte de competição. E eu percebia também que o entorno do esporte, ao contrário de quem estava jogando, tinha hábitos muito ruins, tanto da torcida quanto alguns técnicos. E aí eu falei, eu quero levar essa mensagem aqui realmente da importância. E comecei a estudar a questão de como o estilo de vida interfere na nossa vida. E aí acho que é uma conjunção de coisas, Flávio. Tem, primeira coisa, uma facilidade de se expressar. Então, nunca treinei nada, mas eu tenho uma facilidade em me expressar. É inato. Você tem uma segunda coisa que eu não fico esperando as coisas acontecerem, entendeu? Se eu estivesse esperando um convite do Fantástico, eu estaria esperando até hoje. Então, desde sempre eu faço meus projetos, e aí tem uma outra característica que é saber vender esses projetos, né? Então, comecei lá atrás com um site, quando o site estava começando, aí fiz revista de bordo, porque revista em banca você tinha 500. Aí eu fui na Varig, consegui vender a ideia para eles que as pessoas que viajavam na business e na primeira precisavam de um carinho, de um outro material. Aí fiz a revista e comecei a fazer vídeo para os aviões, na época que você tinha aquelas televisões coletivas. Então eu sempre fui buscando alternativas para levar essa informação. Então acho que é um misto de conseguir falar, conseguir fazer os projetos, vender os projetos, e acho que o mais importante de tudo é o teu conteúdo, você ir buscar a informação de qualidade para passar para as pessoas. E esse lado empreendedor, como é que apareceu? Que é uma coisa que eu reclamo muito, não temos isso na escola, né? A gente não aprende na escola. Eu sempre me comparo com meu irmão, né? Meu irmão é um cara mega bem sucedido, fez engenharia, sempre gostou de estudar, sempre teve as melhores notas da escola, mas é um cara que gosta de grandes organizações, sabe? Ele gosta de entrar, ter horário, equipes e tal. Eu, ao contrário, eu sempre gostei de fazer por mim, entendeu? Acho que muito por necessidade. Por exemplo, vou trabalhar com esporte de competição. Como que você entra num time? É muito difícil. Se você não tiver um contato, alguma coisa, é muito difícil. Então eu falei, cara, como que eu vou trabalhar com esporte de competição? Procurar um esporte individual e convencer um atleta que eu possa ajudar. Então foi assim que eu comecei. Com o tênis, pegando uma tenista muito limitada, mas que as pessoas perceberam o quanto ela melhorava, e aí uma tenista melhor me chamou, aí uma outra me chamou. Quando eu vi, eu estava trabalhando com uma holandesa 30 do mundo, né? E eu acho que foi nessa hora que eu comecei a entender a coisa de empreender,
porque eu comecei a ver que se eu não fizesse isso, eu não ia ter o espaço onde eu queria ter. Então, foi muito a necessidade. Foi muito a necessidade. Porque no final do mês eu precisava pagar as contas. Claro, claro. E você não aceitava aquela coisa do teu irmão do ser o organizacional, então você tem que fazer. Você tem que fazer. E assim, se você parar para pensar, na minha profissão, é muito difícil, né? Qual o campo de atuação que você vai ter? Você vai atuar numa escola, você vai atuar numa academia, você vai ser um personal. Fica muito limitado. Então, acho que eu tive um papel aí dentro da educação física de abrir ali um horizonte, uma nova possibilidade para os professores de educação física com o que eu fiz. Agora, o caminho que eu fiz, muitas vezes passa muito longe da atividade de dar aula, né? É o que você falou, de empreender, de fazer um projeto, colocar no papel. Vender. Pô, você convencer alguém a investir naquilo, posso te contar aí histórias, assim. Eu lembro que na Editora Globo, eu estava tentando convencer os caras, assim, e aí eu tive uma reunião com o diretor comercial. Aí ele olhou para mim e falou, não, qual a sua formação? Eu falei, sou professor de educação física. Não, você é muito inteligente para um professor de educação física. Então você vê que existe um preconceito. Até pela inteligência. E assim, então você ia convencendo, você ia tentando emplacar esses projetos. Eu lembro que o projeto do Medida Certa, a primeira vez, eu levei... Isso é outra coisa, né, Flávio? Eu brinco, e é verdade. Para cada sim que você recebe, você teve 90 nãos, né? Claro. Então eu lembro que o projeto do Medida Certa eu fui tomando vários nãos. Eu já estava há 4 anos no GNT com o Bem-Estar. Eu apresentei esse projeto e a diretora falou, pô, você não entende nada de TV, isso nunca vai dar audiência. Aí, enfim, na Record eu vi a mesma frase, isso nunca vai dar uma audiência e tal. E você vai tentando vender, uma hora acreditaram na ideia e... E a verdade, a gente só precisa de um sim, né? Um só. Exato. Você falou 99 não, tudo bem. Você precisa só de um sim, né? Exatamente.